Boa tarde, quase boa noite. Estamos aí na quinta-feira, gente, mais conhecida como pré-sextou. Tava pensando, me lembrando de uma época, quem já vai em igreja, frequenta a igreja há algum tempo, como a gente, há mais décadas mesmo, vai lembrar de uma fase, de um momento, de uma trend que existiu, né, na maioria das igrejas, que era um encontro, também ali digamos assim, um formato também que existia de evangelismo, discipulado, que era o MDA, modelo de discipulado apostólico. Acho que se tu já vais na igreja há algum tempo, tu pegou essa fase, né? E eu tava me lembrando disso, né? A trend, o viral que foi tudo isso, né? Os mais antigos de caminhada de ovelhinha de Jesus pegaram aqueles G12, aí eu já não peguei essa etapa, mas o MDA, os encontros com Deus, também seguiam essa vertente, essa linha de trend, onde todas as igrejas participavam, onde os membros, enfim, da igreja precisavam, eram induzidos, eram orientados a participar de uma maneira, digamos assim, com um pouco mais de convicção por parte da liderança. Tu tinhas também um discipulador, alguém que estaria contigo ali em tese, né? Que na prática ficava bem difícil, bem diferente. Mas na teoria é muito bonito, né? Como sempre, tudo na teoria é mais simples. Mas em teoria esse discipulador ficaria ali responsável por te orientar, por acompanhar ali o teu desenvolvimento, enfim, uma caminhada, como deveria ser, alguém amigo, parceiro, te orientando, orando por ti, participando da tua vida. Mas a questão é que essa trend gospel aí, que eu nunca participei, na verdade, por livre e espontânea vontade, nunca quis participar de encontro com Deus, nunca quis, e respeito quem participou, quem na época acreditou, quem na época entendeu e leu que era realmente uma oportunidade de crescer na fé, mas eu não participei e não me arrependo de não ter participado de nenhum encontro tremendo por aí. A questão é que essas trends, né, porque é uma trend, era uma modinha, era um viral, isso veio muito em muitas denominações, muitas placas, muitas vidas, somente como validação para comportamento narcisista, prepotente, para comportamento invasivo, abusivo emocional em relação a líderes com seus liderados, fazendo com que sim, muitas ovelhinhas de Jesus, ingênuas e com real interesse em servir a Jesus, em crescer na comunhão com Cristo, fossem realmente envolvidas numa presepada, numa bagunça, numa situação que, sem muitas vezes perceber, estavam sendo manipuladas. Então precisavam muitas vezes sim falar de absolutamente tudo da sua intimidade, como precisassem para fazer parte de uma denominação, para estarem, entre aspas, debaixo de uma autoridade espiritual, para que não fossem rebeldes, para que não fossem mal agradecidos. Então precisavam participar dessas lideranças de absolutamente tudo, sempre pedindo a bênção, sempre pedindo a permissão. É isso mesmo, permissão. Por mais que tu pagasses as tuas contas, fosses responsável pelos momentos de peleia da tua vida, se virasse, se desenrolasse, sim, tu precisava chegar até alguém que, entre aspas, supostamente estava um nível acima, em conhecimento, em graça deveria estar, mas o que a gente viu aí foi que logo as coisas se revelaram. Não foram 10, nem 20, nem 100 casos apenas de pessoas que acabaram cansando dessa invasão por parte de lideranças mal preparadas, por parte de lideranças que não estão à frente de nenhum ministério por amor a Cristo, ao reino de Deus. Mas todas essas questões de tu chegares em alguém, falares sobre algumas limitações, dificuldades tuas, no intuito de pedir ajuda desse líder, desse discipulador, muitas dessas situações acabaram indo para uma outra linha totalmente diferente. Então isso serviu sim, infelizmente, como bandeira verde, como permissão para que muitas pessoas despreparadas que estavam à frente das lideranças invadissem
a vida emocional, espiritual, o lar das pessoas, no sentido de rotina, dia a dia, para dizerem como que deveria aquela ovelhinha de Jesus se portar, como que aquela ovelhinha de Jesus, aquele liderado deveria agir, sempre debaixo de uma suposta liderança que estava preparada, que recebia uma direção de Deus. Tornando cada vez mais os seus liderados dependentes de homens, cada vez mais submissos, sem terem o direito, a oportunidade, o lugar de fala para questionar, para perguntar, para discordar, sendo que, infelizmente, muitos desses movimentos foram abraçados por lideranças despreparadas, como eu falei, para validar esses comportamentos egoístas, manipuladores, e muitos liderados, muitas pessoas que acabavam procurando algum líder para se aconselhar, para fazer aquele discipulado, saíram confusas, cansaram, e acabaram até pegando uma péssima visão do que é essa questão de tu confiares em alguém para pedir ajuda, em oração, para desabafar. Então, todas as vezes que algum movimento surge, seja em qual denominação, tentando abafar, rebaixar as tuas ideias, tentando te cercear no teu direito de fala, de raciocínio, de usar a tua mentalidade, escolher por ti a tua vida, já tem que acender uma luz aí, várias luzes vermelhas, vários LEDs. A questão é que sim, tinham muitas pessoas bem intencionadas, as quais eu conheci pouquíssimas, mas foi uma experiência, tudo é lição, e faz com que a gente reflita, sim, que não precisamos nos apegar desesperadamente na ideia de que aquele líder, ele é inalcançável, ele é irreparável, ele está acima de tudo, de todos, como se fosse Deus, o Criador no céu, e abaixo de Deus, o nosso Criador, estivesse aquele líder. Nunca ele erra, nunca ele pode voltar nas suas falas, ele nunca pode deixar alguém contribuir com uma ideia, alguém pensar por si, porque essa pessoa estará colocando o quê? Em avaliativa a liderança, a postura daquele líder. Se essa pessoa ganhar força nas suas ideias, tiver muito espaço, esse líder corre o risco dessa pessoa passar ele na mentalidade distorcida dele, sendo uma ameaça para a liderança dele. Sendo que o que Jesus nos ensina não tem nada a ver com competição, com manipulação emocional. Jesus nos ensina a andarmos juntos, a carregarmos as cargas uns dos outros, a considerarmos superior o nosso próximo e não nós nos considerarmos superiores aos nossos próximos. O Senhor nos ensina a união, o perdão, a busca pela presença dele, sendo que ele nos basta, sendo que a graça dele nos basta. Se tivermos amigos que realmente têm uma comunhão com Deus, para estarem com a gente nessa caminhada, amém. Se não tivermos, 2 vezes amém. Porque é o Senhor quem nos conduz, as pessoas falham, eu falho a todo instante, tu falhas, todos falham, inclusive aquele líder que todos, ou quase todos, olham, pensam, enxergam, leem ele como perfeito, como ileso de falhas. E por mais que essas manipulações sigam acontecendo, com MDA, sem MDA, com encontro com Deus, sem encontro com Deus, sempre virão novas trends, sempre virão novas modinhas, sempre virão novas ideias, releituras de como servir a Deus, sendo que o Evangelho é simples, é acessível a todos. E o nosso caminho que nos leva ao Senhor é Cristo. O caminho que leva a nossa vida às coisas de Deus, à salvação, ao perdão, à graça de Deus é Cristo. As demais coisas são ferramentas, e algumas vou lhe dizer assim, ó, não são nem ferramentas, são gambiarra, são enjambre, são invenções muito distorcidas da essência do cristianismo, para trazer o quê? Respaldo, validação sobre comportamentos, como eu disse antes, narcisistas, abusivos, totalmente fora do foco de contribuir com a conversão das pessoas, com o crescimento espiritual das pessoas, e com certeza outras trends, outros virais surgirão. Aí a gente tem visto aí várias aí, né, a galera indo lá tudo fazer a mesma tatuagem, e aqui eu quero dizer que não tem nada a ver tatuagem não te impede de servir a Cristo, de ter um coração rendido ao Senhor, mas pegou uma galera toda lá e vamos fazer a mesma tatuagem. Gente, o que está acontecendo?
Porque a gente tem que pensar sempre na massa, no coletivo, a gente não pode expressar o nosso raciocínio, a individualidade do nosso existir. Porque se a gente, cada um de nós, tivermos essa consciência do poder do nosso raciocínio, do poder das nossas faculdades mentais, o poder de escolha que está debaixo das nossas mãos, que está ao nosso alcance, isso pode, sim, como eu falei lá no começo do vídeo, colocar em questionamento muitas situações. Como, por exemplo, enfraquecer, colocar, sim, em dúvida as más lideranças. E, infelizmente, muitas pessoas despreparadas assumem lideranças dentro de igrejas e se tornam líderes espirituais responsáveis por outras vidas de uma maneira muito estranha, buscando aplausos para si, buscando reconhecimento, buscando várias e várias segundas, terceiras, vigésimas intenções, custe o preço que custar. E nós precisamos estar atentos porque nós temos um caminho único, inerrante, eficaz, inigualável, que é Cristo, que nos leva ao Senhor. Ele é o nosso bom pastor, ele é o pastor que dá vida pelas ovelhas, e as ovelhas dele o conhecem pela sua voz. Então, não estou aqui fazendo abaixo-assinado contra lideranças, contra pastorado, mas lembrando de uma experiência que eu e o Rodrigo tivemos ao longo de alguns anos e o quanto nós vimos que muitas pessoas se desbarrancaram na fé, muitas pessoas cansaram, muitas pessoas se feriram e estão até hoje em processo de reconstrução devido a essas trends. São muitas e muitas reinvenções de roda, como se aquele encontro com Deus fosse a redescoberta do fogo para a humanidade. Podemos usar métodos, podemos usar estratégias, devemos ser criativos, mas não precisa querer reinventar a roda, não precisa querer fazer gambiarra, porque o caminho ele está acessível e esse caminho é Jesus. Então, já anoiteceu, vamos tocar o baile aqui. Fique com a gente aqui no Papo de Anjo, comenta aí pra mim, já ouviu falar do Encontro com Deus, do G12, o MDA? É óbvio, gente, não estou generalizando, tinham muitas e muitas pessoas bem intencionadas, que queriam sim fazer a diferença, mas conheci pouquíssimas ao longo desses anos dessa trend. E as trends vêm, a gente sobe a montanha, a gente faz tatuagem, a gente vai num encontro tremendo e sempre vai acontecer alguma nova trend, alguma nova modinha, porque faz parte do ser humano. Nós ficamos entediados e queremos reinventar aquilo que já está construído e instituído por Deus.